Olho fixamente para a tela do celular, enquanto o tecido do meu vestido de noiva se espalha ao meu redor como uma mancha de desilusão. A mensagem que acabei de ler é uma facada no peito. Não poderei te levar até o altar. O evento da Marissa é importante demais para faltar. Talvez eu apareça na recepção. As palavras do meu pai se embaralham diante dos meus olhos inundados de lágrimas. O ambiente sofisticado do camarim gira em torno de mim. Taças de champanhe reluzentes sobre a penteadeira, o véu cuidadosamente pendurado na cadeira. Minhas damas de honra paralisadas em meio aos preparativos. O ponteiro do relógio avança implacável, marcando os minutos que me separam do momento que sonhei a vida inteira. Não. O sussurro escapa dos meus lábios, ganhando força até se transformar em um grito de negação. Com um soluço abafado, arremesso o celular contra a parede. O impacto ecoa pelo cômodo, seguido pelo som surdo do aparelho caindo no tapete. Minhas amigas contêm a respiração ao mesmo tempo. Jéssica fica com o rímel suspenso no ar. Tara abre a boca em um círculo de espanto. Ari, o que aconteceu? Tara pergunta dando um passo hesitante na minha direção. Não consigo responder. Não consigo nem respirar. As paredes parecem se fechar, o ar fica denso, e cada batida do meu coração soa como um martelo contra as costelas. O anel de noivado pesa no meu dedo, símbolo de uma promessa que está prestes a se cumprir enquanto outra se despedaça. A porta se abre de repente e Melanie, nossa organizadora de casamento, entra com sua prancheta e eficiência habitual. Faltam 3 horas para nos posicionarmos, meninas, ela anuncia, até perceber a tensão no ar. Seu sorriso profissional desaparece. O que está acontecendo? Meu pai. As palavras saem arranhadas, como se tivessem sido arrastadas por cima de vidros quebrados. Ele não vem. Não vem. Ela repete, a máscara de profissionalismo trincando por um instante. Mas a cerimônia. Todo o planejamento foi feito pensando nele te acompanhando. Pois é, minha voz soa estranha, quebradiça e cortante. Parece que a festa de promoção da minha irmã é mais importante que o meu casamento. A frase paira no ar, dolorosa em sua crudeza. Uma lembrança me atinge como um soco. Eu, aos 13 anos, de mão dada com ele ao lado do caixão da minha mãe, enquanto os convidados passavam em um borrão de preto. Sempre estarei presente nos momentos importantes. Ari, ele havia prometido, a voz embargada pela dor. Nós somos uma equipe agora. Que bela mentira. 9 meses atrás, quando Ethan e eu marcamos a data, ele parecia genuinamente feliz. Sentados à mesa da cozinha, folheando revistas de casamento, ele havia colocado a mão sobre a minha. Nada me deixaria mais orgulhoso do que te levar até o altar, dissera, os olhos brilhando. Pela primeira vez em anos, eu havia acreditado nele. O primeiro sinal de alerta apareceu 3 meses antes do casamento, quando Marissa anunciou sua celebração profissional justamente no mesmo dia. É só uma questão de horário, ele havia murmurado durante o jantar de domingo, empurrando as ervilhas no prato. Com certeza daremos um jeito. A cerimônia é às 4, eu havia lembrado. O evento dela só começa às 7. Você consegue ir aos 2. O trajeto entre os locais é de 45 minutos, ele havia argumentado, evasivo. Eu segurei sua mão. É o meu casamento. Ele apertou meus dedos. Claro que estarei lá, querida. Vamos resolver isso. 2 semanas depois. O trânsito pode estar ruim aquele final de semana. Depois, Marissa realmente precisa do apoio da família nessa promoção. Na semana passada, não tenho certeza sobre os horários. A cada desculpa, eu me adaptava, remarcava compromissos, oferecia um carro com motorista, fazia de tudo para ter meu pai ao meu lado naquele dia. E agora? 3 horas antes de me casar com o homem da minha vida, ele manda uma mensagem. Uma mensagem fria e impessoal. Precisamos seguir em frente, Melanie diz, agora com um tom mais suave. Tem alguém que possa te acompanhar? Um tio, talvez? Ou prefere entrar sozinha? Sozinha. A palavra ressoa na minha cabeça como um eco oco. Meu celular toca no chão. Jéssica o pega e me entrega sem dizer nada. O nome do tio Martim pisca na tela, irmão mais velho do meu pai, aquele que nunca faltou a uma apresentação de balé ou formatura. Atendo com os dedos trêmulos. Ariana? Sua voz é quente, preocupada. Seu pai acabou de me ligar. Eu não sei o que dizer, minha filha. Um soluço escapa antes que eu consiga contê-lo. Ele não vem, tio Martim. Eu sei. A raiva em sua voz é quase palpável. E sinto muito. Fecho os olhos, as lágrimas abrindo caminhos pela maquiagem impecável. Não sei o que fazer. O silêncio dura apenas um instante antes que ele limpe a garganta. Você me permitiria a honra de te levar até o altar? Algo dentro de mim se parte e se reconstrói ao mesmo tempo. O senhor faria isso?
sem pensar duas vezes. Sua voz falha levemente. Estarei aí em 20 minutos, Ari. Não se preocupe com nada. Desligo e levanto os olhos para o círculo de rostos preocupados ao meu redor. Alguma coisa muda dentro de mim. A compreensão de que família não se resume a laços de sangue, mas aqueles que estão presentes quando mais precisamos. Meu tio Marti está vindo, anúncio, erguendo a cabeça. Ele me acompanhará. E apesar de tudo, sei que tudo ficará bem. A oferta do tio Marti me envolve como um abraço reconfortante. Endireito os ombros, sentindo uma centelha de esperança acender no peito. O vestido farfalha enquanto minhas amigas soltam um suspiro coletivo de alívio. Ele chega em 20 minutos, digo, a voz mais firme. Jéssica se aproxima, o celular apertado em sua mão, o rímel esquecido. Ari, tem uma coisa que você precisa ver. A hesitação em seu tom faz meu estômago embrulhar. O quê? Ela estende o aparelho, a tela iluminada com uma conversa entre ela e minha irmã. Mensagens enviadas por engano um mês atrás. Marissa, seu pai ainda está em dúvida sobre o casamento. Fica falando em dar um jeito, lia-se na primeira. Jéssica, ele prometeu a Ari, não prometeu? Respondia minha irmã. Marissa, não se preocupe. Sei como garantir que ele fique só comigo no dia do casamento. Já estou providenciando. Jéssica, Marissa, isso é horrível. É o casamento dela. Marissa, ops, Jéssica errada. Apaga isso. Não é para o grupo da noiva. O mundo gira. Afundo na banqueta da penteadeira, as letras se embaralhando diante dos meus olhos. Devia ter te mostrado antes, Jéssica murmura. Só não conseguia acreditar que ela fosse capaz. Sabotar o meu casamento? Minha voz soa vazia. Mas eu consigo. A memória vem à tona sem aviso. 4 anos atrás, no auditório da MIT, procurando o rosto do meu pai enquanto recebia a Bolsa Nacional de Ciência da Computação. Ele havia prometido estar lá. Até mandou mensagem naquela manhã, confirmando que estava a caminho. Mas a cerimônia terminou sem sua presença. Mais tarde, desculpas intermináveis, uma emergência no trabalho. Só meses depois descobri a verdade por um comentário casual de sua assistente. Marissa havia ligado, inventando que eu pedirá para adiar sua visita porque estava nervosa demais para tê-lo por perto. O padrão se repete há 17 anos, desde os dias cruz após a morte da minha mãe. Eu, aos 13, destruída e perdida. Marissa, aos 16, rapidamente assumindo o papel de dona da casa, manipulando tudo e todos. A verdade dói, mas também liberta. Meu pai sempre escolheu o caminho mais fácil. E hoje, pela primeira vez, escolhi não depender dessa ilusão. Tio Marti está a caminho. E isso, no final das contas, é tudo o que importa. Quando já não havia mais tempo para consertar. Ele morreu 3 anos depois, carregando consigo o peso de um amor nunca expressado e de oportunidades perdidas. Martim suspira, os dedos apertando levemente o tecido de suas calças. Não deixe que seu pai cometa o mesmo erro com você, Ariana. Não dê a ele o poder de definir seu valor. As palavras dele ecoam dentro de mim, cortantes e verdadeiras. Quantas vezes eu adiei sonhos, justifiquei ausências, me encolhi para caber nas expectativas de um homem que nem sequer se dá ao trabalho de me conhecer de verdade. A raiva quente e viva mistura-se à dor, não pela sua ausência hoje, mas por todas as vezes que permiti que ela me definisse. Eu não vou mais esperar, digo, a voz mais firme do que me sinto. Não por ele. Não por Marissa. Não por essa versão distorcida de família que eles insistem em vender. Martin sorri, orgulhoso, e aperta minha mão. É isso. Essa é a mulher que sua mãe teria querido que você se tornasse. O nome dela paira no ar entre nós, uma presença tão real quanto o perfume das flores no meu buquê. Eu a sinto aqui nos gestos de Martin, no abraço de Catherine, na paciência de Ethan. Ela está nas escolhas que finalmente estou fazendo. Você acha que ela estaria decepcionada? Pergunto, a vulnerabilidade escapando antes que eu possa contê-la. Martim balança a cabeça, os olhos brilhando. Sua mãe olharia para você hoje e diria, finalmente minha filha. Finalmente. Um nó se desata no meu peito. Respiro fundo, como se o ar fosse mais leve agora. A porta se abre novamente e Ethan aparece no batente, o smoking impecável, o cabelo levemente desarrumado de tanto passar os dedos por ele. Seus olhos encontram os meus, e algo em seu olhar, uma mistura de admiração, alívio e amor incondicional, me faz entender que esta é a única aprovação que realmente importa. Você está pronta? Ele pergunta, estendendo a mão. Olho para trás uma última vez, para o espelho que reflete não apenas uma noiva, mas uma mulher que finalmente escolheu a si mesma. As pérolas de vovó Martim brilham contra a pele do meu pescoço, um legado de força que agora também é meu. Respondo, colocando minha mão na dele. Mais do que nunca.
luz dourada que dança sobre os rostos sorridentes. Cada detalhe das mesas decoradas com arranjos de peonias aos copos de cristal que refletem as velas, parece ter sido tecido com fios de magia e intenção. Isso, penso, é o que acontece quando você permite que o amor, e não a falta, guie seus passos. Martin me conduz até o centro da pista, onde Ethan já nos espera com os braços abertos. Há algo no jeito como ele olha para nós dois, uma reverência que vai além das palavras. Quando suas mãos se fecham ao redor das minhas, sinto o peso do anel no meu dedo, ainda quente do toque da cerimônia. Estamos aqui. Contra todas as probabilidades, estamos aqui. Primeira dança dos noivos, anuncia o DJ, e as notas suaves de um Chained Melody preenchem o salão. Ethan me puxa para perto, sua voz um sussurro contra minha têmpora. Você é a coisa mais linda que já vi. Mas meus olhos se desviam por um instante, capturados pelo movimento de Martin recuando discretamente para se juntar aos convidados. Ele não vai dançar, não hoje. Em vez disso, permanece à margem, observando, como um farol silencioso que nos trouxe até este porto seguro. Ele escolheu ficar. Sempre. Ariana? Ethan murmura, percebendo minha distração. Sorriu, voltando meu foco para ele. Só estava agradecendo pelo que não falta, digo, e é a mais pura verdade. Porque hoje não há espaço para sombras. Não quando a mesa de doces transborda com os bolos favoritos da minha mãe. Não quando a tia Clara, com suas mãos trêmulas, me entrega um envelope amarelo com a caligrafia de vovó Martin para a noiva no dia em que o amor vencer. Não quando Jéssica, entre risadas, brinda à família que a gente escolhe, e a que nos escolhe de volta. O champanhe escorre frio pela minha garganta enquanto observo o salão. Os primos que vieram de última hora, os amigos que se tornaram irmãos, Ethan, cujos olhos não deixam os meus nem por um segundo. E então ele, Martin, agora sentado à mesa principal, o lenço de minha mãe ainda visível no bolso do paletó, conversando animadamente com os pais de Ethan como se fossem velhos companheiros. Você sabe, digo a Ethan, inclinando-me para que só ele ouça, acho que minha mãe estaria dançando agora. Com ele. Ethan aperta minha mão, entendendo sem que eu precise explicar. Então dance por ela. E eu danço. Danço pelas pérolas que carregam seu riso, pelo lenço que guarda suas lágrimas, pelo homem que sem ser obrigado se tornou meu porto. Danço pela mesa vazia que ninguém ousou mencionar, porque hoje não somos definidos por quem não está aqui, mas por quem está, e por quem permanece. Quando a música muda para algo mais animado, Ethan me gira e ri, e por um instante sou apenas uma mulher apaixonada, girando sob as luzes com um homem que jurou me amar mesmo nos dias cinzentos. Mas então sinto um toque no ombro. Posso? É a voz de Martin, já estendendo a mão. Ethan não hesita. Coloca minha mão na dele com um sorriso cúmplice. Claro, mas devolve ela inteira, hein? Martin ri e quando seus dedos se fecham ao redor dos meus, sinto o mesmo calor de quando eu era pequena e ele me ensinou a andar de bicicleta sem rodinhas. Nunca duvidei de você, ele diz, enquanto nos movemos em círculos lentos, ignorando o ritmo acelerado da música. Nem hoje nem nunca. Engulo o nó na garganta. Você mentiu pra mim, sabe? Quando? Ele pergunta, genuinamente surpreso. Quando disse que não precisava me agradecer. Seus olhos brilham. Ariana, algumas dívidas não são para serem pagas. São para serem lembradas. Para que um dia, quando a vida pedir que você seja o farol de alguém, você saiba exatamente como brilhar. A pista enche-se de casais, mas por um momento somos só nós dois, e todas as versões de nós que já existiram. A menina que chorou no colo dele quando o primeiro namorado a magoou. A adolescente que ele buscou bêbada na festa do ensino médio sem fazer sermão. A mulher que hoje finalmente entendeu que família não é um título, mas uma promessa cumprida repetidas vezes. Prometa algo pra mim. Peço, quando a música começa a terminar. Qualquer coisa. Que daqui a 20 anos, quando eu estiver ensinando nossa filha a andar de bicicleta, você estará lá. Com seu terno amassado e esse mesmo cheiro de colônia barata, fazendo piada dos meus joelhos ralados. Martin para de dançar. Seu rosto se contrai por um segundo, e por um terrível instante acho que o fiz chorar. Mas então ele solta uma risada rouca, apertando minha mão contra seu peito. Ah, minha menina, ele diz. Você não precisa me pedir isso. Porque alguns laços não precisam de palavras para serem eternos. Eles simplesmente são. Como as pérolas no meu pescoço. Como o lenço no seu bolso. Como o amor que, contra todas as probabilidades, nos trouxe até aqui inteiros juntos em casa. As estrelas piscam sobre a pista de dança, testemunhas silenciosas de um momento que deveria ter sido só meu. Quando o DJ anuncia a dança de pai e filha, sinto o peso da ausência se instalar no peito como uma pedra.
Mas então Martim se aproxima, estendendo a mão com um sorriso que carrega décadas de afeto incondicional. Só por um instante, ele murmura, enquanto Ethan, com um aceno discreto, concorda em esperar sua vez. Os primeiros acordes de What a Wonderful World envolvem o salão, e deixo que Martim me guie, seu corpo inicialmente rígido, como se temesse quebrar algo frágil. Mas aos poucos, a música o amolece. Os ombros relaxam. A mão que segura minha perde a formalidade e ganha a familiaridade de quem já me pegou no colo quando criança, de quem me ensinou a andar de bicicleta sem rodinhas. O nó que trago no estômago desde amanhã começa a se desfazer, fio por fio. Obrigada, sussurro, a voz embargada por algo que não é mais dor, mas uma gratidão tão profunda que quase dói. Martim balança a cabeça, os olhos brilhando sob a luz dourada dos lustres. Não há o que agradecer entre família querida. E então Ethan nos interrompe, girando-me com uma elegância que arranca risos dos convidados. Sobre seu ombro vejo um movimento na entrada do salão. Meu pai está parado ali, o terno mal ajustado ao corpo, como se tivesse sido comprado às pressas. Seus olhos varrem o ambiente com uma urgência que não condiz com a hora em que chegou. Ele veio. Finalmente. Ethan percebe meu olhar e segue sua direção. Sua voz é baixa, só para mim. Tarde demais. E é estranho, mas não há raiva nas minhas palavras quando respondo. Sim, tarde demais. Alguns momentos não podem ser recuperados. Não importam as desculpas, as justificativas, os se eu soubesse. Alguns instantes são como vidro quebrado. Mesmo colado nunca mais será o mesmo. Robert permanece à margem, observando a celebração que deveria ter sido também sua. Pela primeira vez, não sinto o impulso de corrigir isso, de estender a mão e dizer, tudo bem, vamos seguir em frente. Não. Dessa vez a distância entre nós é dele. Ele quem a criou. Ele quem deixou crescer. Martim se aproxima de meu pai com uma serenidade que só os homens realmente fortes possuem. Não há reprovação em seu gesto, apenas uma firmeza tranquila. E eu viro o rosto, escolhendo focar no homem cujas mãos seguram as minhas como se fossem o bem mais precioso do mundo. Você está bem? Ethan pergunta, os dedos entrelaçados aos meus, a preocupação estampada em cada traço do seu rosto. Procuro a resposta dentro de mim, e o que encontro não é a dor aguda que imaginei, mas algo mais suave, mais verdadeiro. Acho que estou, ou estarei. E então a música nos envolve de novo, e eu escolho dançar. O tilintar cristalino dos talheres contra as taças ecoa pelo salão, um sinal de que algo está prestes a acontecer. As risadas se esvaem enquanto os olhos se voltam para Ethan, de pé no centro da pista, a taça de champanhe erguida na minha direção. Seu olhar encontra o meu através do mar de sorrisos, e por um segundo, o mundo para. Até que uma mão toca meu ombro. Ariana. A voz de meu pai corta o momento como uma lâmina. Virou-me devagar, preparando-me para o que viria. Robert Parker está atrás de mim, o cabelo levemente desalinhado, a gravata torta, como se tivesse corrido até aqui. Como se o tempo, de repente, tivesse se tornado seu inimigo. Você conseguiu ouvir, digo, a voz tão plana quanto as planícies do Kansas. O trânsito estava infernal, ele justifica, apontando vagamente para a porta. Tentei ligar, mas você não atendeu. Eu estava me casando. As palavras saem afiadas, mas não há veneno nelas. Apenas a verdade nua e crua. Seus olhos percorrem o salão, as mesas impecavelmente decoradas, as luzes penduradas como estrelas presas à terra, a felicidade que transborda de cada canto. Tudo que ele perdeu. Você poderia ter tornado isso mais fácil, murmura. Adiar a cerimônia 1 hora. Dar-me uma chance. Tornar o que mais fácil, pai? Pergunto, e pela primeira vez, não há súplica na minha voz. Sua escolha? Antes que ele possa responder, Daniel aparece ao meu lado. Seu habitual jeito descontraído desapareceu, substituído por uma determinação fria. Desculpe interromper, diz, sem soar nem um pouco arrependido. Ele estende o celular. A tela mostra um grupo no WhatsApp, Marissa e seus amigos. Indo para o Murphy's tomar uns drinks. Papai pulou o casamento da Ari, então vocês melhor aparecerem. Abaixo, uma sequência de fotos. Marissa e umas 15 pessoas em um bar, copos erguidos, sorrisos largos. Carimbado às 16h30. Metade da minha cerimônia. Esse era o evento da carreira dela? Minha voz mal passa de um sussurro. Daniel desliza o dedo pela tela, revelando outra captura. Uma mensagem de Marissa para uma tal Jen. Papai vai ter que escolher entre a gente. Vou garantir que escolha a mim. O ar sai dos meus pulmões em um só golpe. Ela mudou a hora 3 vezes. Daniel continua, abrindo o calendário no telefone.
Cada ajuste coincidindo perfeitamente com as mudanças de data do nosso casamento, quando tivemos problemas com o local mês passado. Olho para meu pai. A cor some do seu rosto como água por um ralo, deixando para trás apenas cinzas. Robert, a voz de Martin se aproxima, calma, com uma taça de champanhe na mão. Não sabia que você tinha chegado. Meu pai não o olha. Seus olhos estão fixos no telefone de Daniel, nas provas da manipulação da própria filha. Eu não sabia, começa, engasga, tenta de novo. Ariana, se eu soubesse. Soubesse o quê? A pergunta paira entre nós, pesada como chumbo. Teria vindo? Cumprido sua palavra? Estado presente pela primeira vez na vida quando realmente importava? Os olhares se voltam. As conversas ao redor se calam. Meu pai percebe, endireita os ombros. Preciso me desculpar, anuncia, a voz ecoando no silêncio repentino. Não aqui, digo firme. Não agora. Mas eu preciso explicar. Não. A palavra sai mais forte do que imaginei, cortando o ar como uma faca. Você fez sua escolha há 2 semanas, quando começou a procurar desculpas para não vir. Agora eu faço a minha. Algo se rompe no espaço entre nós. Os fios invisíveis que me atavam à sua aprovação, que me faziam esperar apesar de anos de decepção, se partem de uma vez. Doem. Libertam. Ariana, sua voz quebra ao dizer meu nome. Aproveite a recepção, pai. Viro-me e caminho de volta para onde Ethan está, ao lado de seus pais. Catherine aperta minha mão quando me junto a eles, os olhos cheios de uma mistura de preocupação e orgulho. Você está bem? Pergunta. E pela primeira vez em muito tempo, a resposta vem sem hesitação. Sim, estou. E para minha surpresa, é verdade. Do canto do olho, vejo Martin se aproximar de meu pai, que agora parece menor, encolhido à beira da pista de dança. Não é mais o gigante cuja sombra me perseguia, mas apenas um homem confrontando as consequências de suas escolhas. Ela merece este dia sem mais drama, ouço Martin dizer enquanto passam por nossa mesa, guiando Robert para um canto afastado. Vocês conversam amanhã. Meu pai abaixa os ombros em rendição, deixando-se levar. Pela primeira vez, Robert Parker me parece pequeno. Não o pilar inatingível que passei 17 anos tentando impressionar, mas um homem comum, que errou feio e está começando a entender o preço disso. A mão de Ethan encontra a minha debaixo da mesa. Você está bem? Pergunta, os dedos entrelaçados aos meus. Assinto, sentindo o peso do dia, suas dores e suas alegrias, se acomodar dentro de mim, não como um fardo, mas como algo que pode ser carregado. Que pode até ser bonito. Melhor do que bem. O DJ anuncia outra música, e Ethan me leva de volta à pista. Enquanto giro em seus braços, vejo meu pai nos observando da periferia, Martin ao seu lado como um guarda silencioso. A dor em seus olhos é real, mas a minha também foi quando li sua mensagem esta manhã. Algumas feridas precisam de ar para cicatrizar direito. Algumas verdades precisam ser ditas em voz alta antes que novos começos possam nascer. Amanhã trará seus próprios desafios. Haverá conversas difíceis, talvez passos hesitantes em direção à compreensão. Mas esta noite pertence à família que escolhi. Aquela que esteve aqui quando mais importava. E quando Ethan me puxa contra si, percebo que às vezes afastar-se não é um fim. Às vezes, é apenas o primeiro passo para algo melhor. Os copos se entrechocam em um coro cristalino de celebração. Levo aos lábios minha cidra espumante enquanto o braço de Ethan se fecha com mais força em minha cintura, seus lábios roçando minha orelha em um sussurro que só eu ouço. Feliz aniversário, Sra. Carter. A palavra aniversário ganha um peso novo, não marca apenas o tempo, mas a distância percorrida. Gregory desliza um álbum de fotos sobre a mesa de centro, como quem revela um tesouro. Pensei que vocês gostariam de ver quanto de família cabe em um único ano. As páginas viram, e ali está nossa história. O jantar de ação de graças, todos espremidos nesta mesma mesa, os cotovelos se tocando, as risadas se misturando. O Natal com o tio Martin ensinando Ethan a fatiar o presunto, como deve ser as mãos grandes e cuidadosas guiando a faca. A Páscoa em que eu, desajeitada, mostrava ao meu pai onde guardávamos as louças das visitas, como se ele não fosse uma delas. Cada foto é um pedaço de algo que reconstruímos sem ter certeza de que aguentaria o peso. Lembram quando Robert quase incendiou a churrasqueira no 4 de julho? Ri Gregory. Eu me recordo do meu pai chegando com uma salada de batata comprada pronta e demais desculpas na ponta da língua, desculpas que na época soavam como moedas falsas. Mas os jantares mensais começaram assim, primeiro só um café, depois refeições de verdade. Cada encontro, um tijolo na ponte que não sabíamos se aguentaria nos sustentar. Marissa ligou recentemente,
Pergunta Caterine, com a cautela de quem manuseia vidro quebradiço. Não desde que se mudou para a Flórida. Minha voz sai medida, sem oscilações. Ela mandou um cartão quando anunciamos a gravidez. Um cartão. Não uma ligação, não um abraço, mas um cartão. É alguma coisa, acho. É o tio Martim quem quebra o silêncio que se instala, levantando-se da poltrona junto à lareira. O tempo marcou sua face neste último ano, os sulcos ao redor dos olhos mais profundos, mas o sorriso, esse, permanece inquebrantável. Tenho algo para vocês dois. Debaixo da cadeira, ele retira um embrulho envolto em papel de seda, delicado como um segredo antigo. Meus dedos tremem ao desdobrá-lo. Um cobertor de bebê, tricotado em fios creme, tão macio que parece feito de nuvens. Alice o fez antes de partir, sua voz engrossa. Disse que era para a próxima geração quando chegasse a hora. Parece que a hora chegou. Passo os dedos sobre os pontos intricados, imaginando a mulher que nunca conheci, mas cujo carinho agora envolverá minha filha. É lindo, murmuro, e a emoção me sobe pela garganta como uma maré. O toque da campainha interrompe o momento. Ethan retorna com meu pai a reboque. Robert permanece na porta, segurando um álbum desgastado pelo tempo, como se não soubesse bem se deve entrar. Desculpe o atraso, diz, os olhos buscando os meus. O trânsito na ponte estava infernal. Uma desculpa antiga que já doeu como uma faca. Hoje, porém, apenas a sinto. Estávamos olhando fotos. Quer se juntar? Ele se acomoda na beirada do sofá, abrindo o álbum com cuidado de quem manuseia algo frágil. Encontrei estas ontem. Pensei que você gostaria de ver. Dentro, imagens que nunca vi. Minha mãe grávida de mim, a mão apoiada na barriga arredondada, exatamente como faço agora. Os olhos me ardem. Lamento não ter estado lá quando mais importava. Sua voz é baixa, quase engolida pelo estalo da lenha na lareira. Não posso mudar o passado, mas gostaria de estar no futuro de vocês. No futuro da minha neta. Não prometo perdão instantâneo. Não há palavras mágicas que apaguem décadas de ausência, mas estendo a mão e a deixo repousar sobre a dele. Um dia de cada vez. Mais tarde, quando nos reunimos para a foto em grupo, sinto-me no centro de um círculo que se refez. Ethan, sólido como uma âncora a meu lado. O tio Martim com sua sabedoria silenciosa. Meu pai, hesitantemente integrado à nossa roda. Apoio a mão na barriga que cresce, sentindo um leve tremor, um chute. Ou talvez apenas a esperança tomando forma. Nossa filha vai saber o que é lealdade de verdade, digo a Ethan, enquanto Caterine ajusta o temporizador da câmera. O obturador dispara, congelando este instante. Uma família redefinida, parte por sangue, parte por escolha, toda tecida com os fios das promessas que decidimos honrar. Aprendi que família não é apenas sobre quem te criou. É sobre quem aparece quando o chão parece se abrir debaixo dos seus pés. E às vezes, se a sorte sorrir para você, é sobre quem ganha uma segunda chance para chegar certo desta vez.